Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um resumo do dia aqui no seu canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. Nesta noite de quinta-feira, dia 14 de janeiro, estamos iniciando o nosso programa de número 660, num dia marcado pelo agravamento da crise no Brasil e em todo o mundo, e particularmente no Brasil. O destaque é a situação de Manaus, né, em um novo colapso, né, no estado da região amazônica, chamado no mundo de maneira indevida, nós vamos ver depois, de pulmão do mundo. Está faltando oxigênio, as pessoas estão morrendo asfixiadas, total falta de planejamento dos governos federal, estadual, municipal, né? E quem pode, quem consegue, está sendo transportado para outros estados, e as pessoas estão morrendo e muitos corpos aguardando nas filas para serem enterrados, né? Porque o serviço de sepultamento em Manaus simplesmente nem dá conta da situação. Mas em meio a essa enorme crise, que nós vamos falar dela aqui, a direita mostra que não está nem aí, mantém a encenação em torno da propaganda, né, da campanha publicitária em torno da vacina, e, ao mesmo tempo, aciona seus mecanismos para tentar impor à população uma situação como se a vida estivesse dentro da normalidade, como é o caso da realização no próximo, prevista para o próximo domingo, das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, chamado Enem, né? A política criminosa de deixar morrer, de não adotar nenhuma medida e forçar a população, a juventude, a população trabalhadora, a enfrentar essa situação para garantir uma situação de aparente normalidade em favor dos bancos e dos grandes capitalistas. Bom, nós vamos ver isso e vamos ver, tem muito mais, né, no nosso programa, na pauta, nosso programa mais reduzido. Hoje nós estamos na quarta aula da Universidade de Férias, né? Muita gente que acompanha nosso programa, compartilha aqui conosco no chat, está assistindo nesse momento a aula com o companheiro Rui Costa Pimenta, da Universidade de Férias. Se você ainda não está participando, pode participar. E muita gente vai assistir o nosso programa depois. Então, mandar o nosso boa noite para vocês que estão aqui nos acompanhando ao vivo, e também para aqueles, né, que vão nos assistir depois, mais tarde, na reapresentação, à noite, na madrugada, no dia de amanhã. Né, o nosso muito boa noite, sejam bem-vindos. Compartilhem aí, todos vocês, o link do nosso programa, do nosso canal, né, para que mais e mais gente aí nas redes sociais possam acessar esse Jornal da Noite da Causa Operária TV, que não tem rabo preso com os capitalistas, com os inimigos do povo, com as suas máfias políticas. Bom, vamos lá. Então, bom, saudar aqui o pessoal que já está aqui conosco, o Sank Lula, né, acompanhando aqui a nossa programação, o Ricardo Sem Chance, né, seja bem-vindo aí, boa noite, e a todos vocês que vão estar chegando por aí, né, quem está acompanhando e quem vai chegar depois para assistir na representação. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, vamos para a nossa pauta e depois a gente vai conversando também com o pessoal no chat. Bom, nós vamos iniciar. Semanas atrás foi feita uma denúncia, resultado de um estudo, né, que apontou que 97% das pessoas assassinadas pela Polícia Militar baiana em 2019 eram negros. Né? Foi feito todo um levantamento a respeito do assunto. Bom, nesta quarta-feira, no dia de ontem, né, tomou posse como novo comandante da polícia, comandante-geral da Polícia Militar na Bahia, o coronel Paulo Coutinho, né, e ele resolveu falar sobre o assunto. Né? Tem a imagem do coronel da PM, né, vestido em trajes de gala, né? Bom, e ele ao falar sobre o tema, ele procurou explicar qual seria a justificativa, né, para tamanha letalidade, né, da Polícia Militar, né, contra a população negra na Bahia. Bom, e a explicação dele, ele se negou a ver que
na visão dele, não há nenhum direcionamento da ação da polícia, né? Isso não explicaria, na concepção dele, o fato de morrerem tantos negros nas mãos da PM na Bahia. Bom, e provavelmente também não serviria como justificativa para o fato que, por exemplo, no Brasil, 75% dos negros, das pessoas mortas pela PM, são negros, né? Para a gente ter uma ideia, no ano passado, no ano de 2019, esse ano base, 2020 ainda não tem um levantamento final, em 2019 foram 6.357 pessoas mortas pela polícia. Destes, 75% eram negros. Mas, segundo o novo comandante da PM, do estado governado pelo PT, no nosso estado, na palavra deles, temos que ver que temos uma prevalência da raça negra. Acredito que a Polícia Militar não direciona a sua ação, e sim nós encontramos o fato e temos que agir para defender o cidadão. Quer dizer, as declarações do novo coronel, do novo comandante da PM, né, evidencia a tentativa de ocultar aquilo que é evidente, só quem é cego que não vê, né, que é o fato de que a ação da polícia é uma ação criminosa, voltada principalmente contra a população negra, né, porque aceitar a declaração dele equivaleria a dizer que não se trata disso, mas é de que os negros são mais bandidos, que os negros são mais criminosos, né? E ele sequer, inclusive, procurou justificar o fato de que é uma ação genocida, né? Que a PM atua na Bahia como em outros estados. Tem um gráfico interessante aí que mostra a relação entre a população negra e o percentual de mortos de negros em vários estados do país. Então, vocês têm aí, na Bahia, né, o percentual da população negra é de 76%, e os negros são 96,9% das pessoas mortas pela polícia. Na ideia, mais de 90%, quer dizer, quase 100%. Né? A gente vê que a situação ela se repete, às vezes até com maior incidência, em vários outros estados. Ceará, 66% a 87%, Pernambuco, 61% de negros, 93% dos mortos. Quer dizer, quase o mesmo percentual da Bahia, apesar de um percentual menor da população negra naquele estado. Bom, outro caso, Rio de Janeiro, um pouquinho menos de 52% da população negra e 86% dos mortos. Em São Paulo, né, com apenas 35%, arredondando, da população da raça negra, 63% dos mortos são negros. Está aí o pior cego é o que não quer ver, né? E provavelmente também o comandante não vê por vários motivos. Primeiro, que ele é justamente da corporação que mais mata negros no Brasil, a PM, né? E segundo, que ele é branco, né? Não passa por esse tipo... É branco e racista, né? Como ele é formado, inclusive, para ocultar esses fatos, e mostra, inclusive, também a política oficial de um governo do Estado da esquerda ao não admitir o conteúdo racial, de perseguição, de massacre levado adiante pela polícia militar. Bom, nosso segundo tema, notícia e destaque no nosso jornal de hoje, o governo anunciou uma medida que, à primeira vista, muita gente pode olhar, nossa, que coisa, uma medida boa, finalmente, do governo Bolsonaro. Bom, o governo anunciou, está anunciando que está estudando a antecipação do 13º salário do INSS e um pagamento do abono salarial, né? A medida foi colocada em destaque aí, nos jornais, na imprensa, inclusive sendo explicado que seria uma forma do governo procurar atenuar, né, a crise, a falta de dinheiro no mercado, nas mãos da população, e assim, como se fosse um paliativo, né, uma tentativa de minorar o sofrimento da população, né? A antecipação do 13º salário, né, que é pago a pensionistas
e beneficiários do INSS, e o abono salarial pago aos trabalhadores que ganham até 2 salários mínimos, R$ 2.200, o que começaria a ser feito em fevereiro ou março. Bom, aí nós temos que... Mas qual é o motivo? O motivo real é evidente, que o governo que acabou com o auxílio emergencial, né, deixou aí dezenas de milhões de pessoas sem nenhum amparo de meio de uma profunda crise, está querendo transferir para os aposentados, os mais velhos, né, agravar uma situação que já vem se dando em meio à pandemia e em meio ao recorde de desemprego, que é de que os aposentados se transformaram cada vez mais em arrimo de família. Em etapas anteriores, o normal era que os jovens, os mais jovens, sustentassem os mais velhos, né? E os aposentados vivem. Mas o que nós temos hoje são inúmeras famílias dependendo exclusivamente da minguada renda dos aposentados, né? Que aquilo que ganha uma miséria enorme. Em todo o país, nesse momento, há uma política, inclusive, de redução dos valores das aposentadorias. Por exemplo, os servidores públicos, com a reforma da Previdência, passaram ou a pagar, né, para a Previdência, serem descontados para a Previdência Social, onde não havia ainda desconto, ou o desconto foi aumentado de maneira brutal, né, o que está levando, inclusive, aí a devidos protestos em vários estados, como São Paulo, Brasília, no Distrito Federal e vários outros estados, manifestações dos aposentados, porque a reforma da Previdência, aprovada em 2018 e 2019, né, impôs aí uma profunda... 2019, 2020, nos estados principalmente, né, impôs uma mudança que saqueia, que rouba, que tira dos aposentados, que depois de contribuírem por anos e anos para sustentar a Previdência Nacional ou as previdências estaduais, agora tem que continuar pagando. Bom, e além disso, o Estado, veja só que bonzinho, Paulo Guedes, o Bolsonaro, estão transferindo, né, vão antecipar para que a população, para que as famílias pobres consumam aí o 13º dos aposentados, né, para pagar as suas despesas imediatas diante da falta do auxílio emergencial. Quer dizer, usar o recurso da população pobre, né? Usar o recurso também dos trabalhadores, aqueles que ainda estão empregados, ou que conseguiram ter vínculo para garantir o direito ao abono nos últimos anos, que esses aí sejam sobrecarregados, né, para cobrir o rombo, porque o governo tirou dele da reta, né, nem pensar em tirar dos capitalistas, tem que manter aí a transferência de recursos para os bancos, para os grandes capitalistas, para as máfias políticas, e diante disso, quem tem que sustentar, né, a população pobre diante da crise, né, são os aposentados, a classe trabalhadora, os poucos que ainda têm emprego, né, que continuam empregados, que nesse momento são uma minoria do conjunto do total da população. Então é uma política criminosa, né, uma política de assalto contra os aposentados, que obviamente precisa ser denunciada, né, que deveria estar sendo aí alvo de toda uma campanha, que não basta, diante dessa situação, obviamente, levantar aí medidas de tipo parlamentares. Né? Nós vimos que, diante dos protestos, por exemplo, dos servidores, em vários lugares se iniciou aí, houve iniciativas de apresentar recursos parlamentares, mas ninguém vai amolecer governos tão impopulares como do Bolsonaro, do Dória, do Ibanez em Brasília e tantos outros, né, com medidas parlamentares nas Assembleias Legislativas, na Câmara Distrital. É necessário uma mobilização, né? É necessário unir os trabalhadores da ativa e aposentados contra essas medidas, né, contra essa situação de colocar nas costas dos aposentados e dos trabalhadores ainda empregados todo o peso da crise. Bom, vamos em frente. Vamos entrar, então, num tema central do nosso programa de hoje, que é a situação do agravamento da situação já insustentável, né, de calamidade, de caos total que se estabeleceu
no estado do Amazonas, né? Não só na capital Manaus, mas em todo o estado. Bom, Manaus vive uma situação de colapso, né? Nesse momento está tendo que enviar pacientes para se tratar em outros estados, só que obviamente essa política, né? Bom, essa política é uma política limitada, né? Uma parcela pequena de pessoas que conseguem ser atendidos por essa medida. Bom, e aí surgiu um debate que é interessante, porque a região amazônica, né, na qual o estado está inserido, foi sempre apresentado aí, tem uma imagem aí que lembra a simbologia do pulmão do mundo, né, uma foto, uma arte feita aí. Logicamente que essa imagem tem mais um valor simbólico, já foi discutido inúmeras vezes, que está incorreto do ponto de vista biológico, né? A Amazonas não pode ser o pulmão do mundo, que significaria que o estado seria o maior produtor, seria responsável por respirar o oxigênio, né? E não fazer o que a floresta realiza, né? Que é a fotossíntese, né? Aspirar aí o gás carbônico e eliminar o oxigênio, que é uma relação que diversa, né? Daquela que é realizada pelos pulmões, né? Então, biologicamente está errado, mas tem um sentido figurado para dizer que a Amazônia é responsável, é importante, né, para a humanidade, para o país, etc. e tal. Bom, além da política de devastação, mas o que nos interessa é dizer o seguinte: nesse momento, no Amazonas, as pessoas estão morrendo por falta de oxigênio. Os hospitais, inclusive diante da falta do produto, se transformaram em verdadeiras câmaras de asfixia, porque as pessoas estão lá entubadas para receberem o oxigênio, só que o produto está faltando, né, em vários hospitais, inclusive até mesmo da rede privada, né? Vocês viram, estão vendo essa imagem aí do transporte feito aí, estão transportando aí numa maca, estavam retirando os garrafões de oxigênio das próprias ambulâncias, né, para atender os pacientes das UTIs, né? E o governo, inclusive, anunciou hoje também a importação até mesmo da Venezuela, né, numa medida de emergência, mostrando a total falta. Quem anunciou a importação da Venezuela foi a empresa produtora a White Martins, né? Mostrando a total falta de planejamento, né, do Estado, do governo, das empresas capitalistas, é resultado da total falta de preocupação com a população. É a política do deixa morrer, né? É a política do povo que se dane. Aí, como medida paliativa, e como eu disse, que atende apenas uma pequena parcela, né? O governo aí anunciou o uso de aviões da FAB, está aí na imagem aí o governador do Amazonas, né, que decretou aí estado de calamidade, mas a situação, obviamente, não tem, está totalmente fora de controle. Teve lá o ministro da Saúde essa semana, anunciou aí uma merreca, né, de apoio no sentido da abertura de novas UTIs, que já não comportam já há muito tempo, né, a capacidade de atendimento da população, né? Manaus está já nesse momento superando a situação do pior momento da pandemia lá naquela capital, naquele estado, que foi em abril do ano passado, né, quando houve um colapso no atendimento que demorou a ser revertido. Nem dá para dizer que isso aconteceu, que foi contido, né? A situação hoje é a mesma situação, né? Há um colapso total e a fila para os leitos cresce, né? Para a gente ter uma ideia, ontem e hoje haviam cerca de 500 pessoas esperando na fila para conseguir um leito nos hospitais. E quem consegue vaga nos leitos e nas UTIs está ameaçado de morrer por falta de oxigênio, né, esse produto essencial
para as pessoas que são entubadas, aí necessitam de respiradores artificiais. Quer dizer, é uma situação de uma desgraça total, né, que não é obra do acaso. Né, quer dizer, tudo isso podia ser evitado com planejamento, com medidas de gastos efetivos, né, mostrando claramente que, né, agora há pouco, nós temos uma imagem aí do presidente da República, realizou mais uma vez aí a sua live de quinta-feira, né, e é onde fizeram demagogia, dizendo que a prioridade do governo é entregar o oxigênio, né, e aí o general admitiu, o Pazuello, aí ao lado do Bolsonaro, que a situação é de colapso total em Manaus, também pudera, né, mostrando aí a total falta de medidas, né, toda uma encenação, toda uma demagogia, né, discurso em torno da colocação dos aviões da FAB, né. Tem gente sendo transportada do Amazonas para o Espírito Santo, né, para conseguir vaga, porque também é importante que se diga, não é que a situação nos outros estados seja uma maravilha. Né? Nesse momento, o país inteiro vive uma situação a caminho, se não estão superlotados, está muito próximo disso. Né? Em vários estados, inclusive em São Paulo, os hospitais anunciaram aí que estão deixando de receber pacientes de fora, de outros estados, que já não tem mais condições de fazê-lo. É uma situação que não tem assim, a menor condição. Né? Bom, e no meio disso tudo, o estado de Manaus, depois da prefeitura, o estado procurou decretar, como parte do estado de calamidade, a não realização das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, marcado para os próximos domingos 17 e 24, né? E, veja bem, a Advocacia Geral da União recorreu dessa medida de proteção da população, de proteção dos estudantes, dos trabalhadores que vão estar envolvidos na aplicação das provas, das famílias, no meio desse colapso todo. E qual foi a decisão, né, da juíza da 12ª Vara Cível de São Paulo? A mesma juíza, a Marisa Cúcio, né, ela decidiu dar ganho de causa à Advocacia Geral da União, né, para garantir a realização das provas do Enem, inclusive em Manaus. Né? Nas alegações, a juíza, a Maria Cúcio, ela disse que as medidas adotadas pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais, o INEP, são suficientes para garantir a segurança dos estudantes. Provavelmente ela não vai mandar nem o filho, nem o neto dela, ninguém da família dela vai estar envolvido fazendo prova, nem em Manaus e talvez nem em outro lugar, né? Porque com salário de juíza não precisa, né? Pode ou pagar aí uma faculdade privada ou, né, tendo estudado aí nos cursinhos mais caros do país, se preparar para abocanhar as vagas nas melhores universidades, que são as universidades públicas do país. Né? Ela escreveu, a juíza, na sua decisão, escreveu: verificando os documentos anexados pelo INEP e o sítio daquele órgão na internet, constato que há informação suficiente sobre as medidas de biossegurança para a realização do exame 2020. Está aí o cinismo, a cara de pau, né? A política verdadeiramente criminosa desse tipo de gente, né? Que quer colocar aí a juventude, não só a juventude, em primeiro lugar os jovens, são no momento, inclusive, que o Brasil tem uma nova cepa do vírus, né, em que brasileiros estão sendo impedidos de entrar em outros países pelo risco que isso ameaça. Né, o mundo está se fechando mais uma vez para pessoas vindas do Brasil, né, e a justiça referenda a política criminosa, né, não só do governo Bolsonaro, do INEP, do Ministério da Educação, mas é bom que se diga, né, é uma política comum de
todos os governos brasileiros, né? E nós vamos mostrar isso porque, por exemplo, a Prefeitura de São Paulo, né, embarcando na onda dos vestibulares realizados como FUVEST, realizado no último final de semana, né, agora do Enem, né, quer dizer, na mesma onda bolsonarista, mostrando que as diferenças deles são apenas de secundárias, são de aparência, né? A secretaria depois, né, mostrando aí que o Bolsonaro e o Dória, que aparecem na foto aí, né, eles divergem, encenam, né, jogam para o público, né, para faturarem politicamente, criarem aí uma falsa polarização e tentar escantear a esquerda, mas, na realidade, a política, naquilo que é fundamental, né, naquilo que é mais importante para a população, é a mesma. Um faz e o outro assina embaixo, né? É a mesma encenação que nós estamos vendo em relação à vacina, é a mesma política criminosa em relação ao Enem, é a mesma política criminosa em relação ao ataque aos trabalhadores, à reforma da Previdência, roubar dos aposentados, roubar dos salários, né? E tem gente da esquerda que fica, né, dizendo que apoiar o, entre aspas, muitas aspas, científico Dória é se colocar contra o Bolsonaro. Bom, ontem nós tivemos aí, tem a imagem do secretário estadual de Educação, Rocieli, anunciando a volta às aulas no estado de São Paulo na primeira semana de fevereiro, de forma obrigatória, e hoje o anúncio foi feito também pelo secretário de Educação aqui da capital, né, da maior cidade do país, né, mostrando aí o jogo casado, que era só esperar passar a eleição e todo mundo defender a mesma política, exatamente, sem tirar nem pôr, a mesma política do Bolsonaro. São os farsantes, uns cínicos, que nas eleições, né, fingem que eles são coisas diferentes para tentar iludir os trabalhadores, a população, mas na hora H, tudo farinha do mesmo saco, né, e são aí as mesmas medidas. Bom, daqui a pouco nós vamos mostrar, né, vamos falar mais dessa situação, porque vamos falar da Covid, né, porque eles agem como se a situação, a decisão da juíza, a decisão do INEP, dos governos estaduais e do governo federal, é como se a pandemia estivesse sob controle, né, mas o que acontece não tem nada a ver com isso. Mas, antes de voltar a esse tema da Covid, queria destacar aqui na nossa pauta uma reunião acontecida aí na Câmara dos Deputados, né, onde, no momento de enorme crise, né, quando o país vive aí uma onda de demissões em massa, né, como as anunciadas essa semana pela Ford, que vai levar ao fechamento das suas fábricas e a demissão, né, de mais de 50 mil trabalhadores na cadeia produtiva do setor automotivo, né, destruindo a vida aí de centenas de milhares de pessoas, né, das famílias que vão ser atingidas por essa situação. Nós tivemos aí um encontro onde os sindicalistas, dirigentes das centrais sindicais, foram à Câmara dos Deputados se encontrar com o candidato à presidência da Câmara, o Baleia Rossi. Está aí a imagem, né? Você tem ao centro aí de azul o deputado Baleia Rossi, de laranja, do lado esquerdo, o presidente da Força Sindical, e do lado direito, o presidente da CUT, da Central Única dos Trabalhadores, o Sérgio Nobre, né? Bom, aí tem outras centrais secundárias aí ao lado, mas mostrando aí a comunhão política. E aquilo que a gente vem destacando é o seguinte, de que a paralisia da burocracia sindical é resultado, né, do controle político que os partidos, que as organizações de esquerda têm sobre essas organizações, né, têm sobre a burocracia sindical, que endossam, que assinam embaixo a política criminosa, né, levada adiante pela esquerda no Congresso Nacional nesse momento. Aonde, né, bom, vocês vejam que eles foram aí se reunir com o Baleia Rossi para procurar e apresentar o Baleia Rossi como se fosse um candidato
que tivesse alguma relação, né, alguma simpatia com as causas populares. As centrais sindicais, inclusive, entregaram, né, como foi mostrado aí na foto, um documento, né, reivindicando aí mais empregos, vacina, auxílio emergencial, né, e, obviamente, político e campanha, né, embora os sindicalistas não votam os deputados vinculados aí aos sindicatos e às centrais sindicais, política em campanha promete qualquer coisa, né, e o Baleia Rossi, na frente dos sindicalistas, aí se comprometeu, apoiou tudo, né, viu com... Bom, e na sequência tem... Bom, enquanto a burocracia sindical faz isso daí, seguem as demissões, né? O Baleia Rossi, que é o candidato do Temer, homem de confiança, né, da direita, né, presidente nacional do MDB, que sucedeu aí ao Temer no comando do partido, e que agora quer também chegar ao posto que o Temer teve aí mais de uma oportunidade como presidente da Câmara dos Deputados. É a política da esquerda, né, que mantém paralisada aí a burocracia sindical. Enquanto a Ford fecha, o Banco do Brasil anuncia mais de 5 mil demissões, os sindicalistas que não fazem nada efetivamente para mobilizar os trabalhadores, única coisa capaz de realmente barrar as demissões, eles fingem que são deputados, atuam como lobistas, né, lobistas de luxo, né, que estão aí fazendo articulações juntas, inúteis articulações. Essas articulações, nos últimos anos, sabe o que elas garantiram para os trabalhadores? Zero, cento e zero. Nada. Absolutamente nada. Né? Da Câmara dos Deputados, desses senhores aí que tiram fotos tão sorridentes, agora mascarados, né? Com os sindicalistas, uma única medida a favor dos trabalhadores. É bom lembrar que o Baleia Rossi, aí cortejado pelos sindicalistas, ele votou no congelamento dos gastos públicos para destruir a educação, a saúde e tudo mais, né, aprovando, ele que votou, antes disso, votou, obviamente, no impeachment da presidenta Dilma, votou na reforma trabalhista para tirar os direitos dos trabalhadores, votou na reforma da Previdência, né, para destruir as aposentadorias e impedir que a maior parte da população se aposente nas próximas décadas, mas agora foram lá os sindicalistas, né, bajular, fazer campanha, na realidade, para o Baleia, né, endossar a versão Baleia democrática, Baleia progressista, né, política de tapeação dos trabalhadores, não tem nenhum candidato progressista. Bom, e para provar isso daí, logo na sequência, logo depois de ter recebido os sindicalistas, o Baleia defendeu a reforma tributária, né? Ele destacou, inclusive, o seguinte: a retomada econômica só vai ser plena com a vacina. Boa desculpa, né? A questão da Ford, né, disse ele, preocupa. Ó, que coisa. A prioridade, portanto, tem que ser a votação da reforma tributária de nossa autoria, que vai melhorar o ambiente de negócios. É um projeto que está maduro. A partir de fevereiro vamos ter um amplo diálogo. O que significa isso? É a política, né, de oferecer mais vantagens ainda para os capitalistas, né, defender os interesses dos bancos, dos tubarões que estão interessados aí na reforma trabalhista, a pretexto de que no Brasil as empresas pagam muitos impostos, que não é verdade. Os impostos são pagos pelos trabalhadores, né? E no pior dos casos é pelas pequenas empresas que não conseguem, como os bancos e os grandes capitalistas, sonegar, deixar de pagar até para a Previdência. O dinheiro que eles recolhem dos trabalhadores, eles sonegam, não acontece nada, e no melhor dos casos, quando eles são intimados a pagar, o governo parcela para eles em 96 vezes, sem as devidas correções, sem as devidas multas. Sempre tem perdão para os capitalistas ladrões que roubam, né, e metem a mão no dinheiro do erário, além deles receberem legalmente, né, a maior parte do bolo da dotação orçamentária, como é o caso dos banqueiros, né, que metem a mão aí todos os anos em 47%, 47% a 49% de tudo aquilo que é arrecadado. Bom,
Sobre as reivindicações do auxílio emergencial, né, e medida de pagamento ao salário dos trabalhadores com contrato suspenso, veja só o que ele disse. Precisamos votar o orçamento. Esperamos que o Ministério da Economia possa buscar soluções enquanto não houver uma vacina ou reforço no Bolsa Família, para suprir esses vulneráveis, com responsabilidade fiscal e para não estourar as contas públicas. Quer dizer, é a posição típica de um liberal, né, da preocupação de garantir as contas públicas. Né? Se a população está morrendo de fome, que se dane, não pode estourar as contas públicas. Se está faltando oxigênio nos hospitais brasileiros, mas também não pode estourar as contas públicas. Né? Se os aposentados estão sem ter dinheiro, sem conseguir comprar remédio, que está faltando nos postos, tendo que sustentar, amparar suas famílias, tudo bem, mas não pode estourar as contas públicas. Está aí o pensamento de um liberal, esse aí é o progressista, entre aspas, né, que os sindicalistas e a esquerda estão apoiando na eleição. Bom, e o pretexto para esse apoio é o fato de que ele seria o candidato de oposição ao Bolsonaro, né? Coisa que nem de longe corresponde à realidade. É bom lembrar que o patrono da candidatura dele, o principal patrono, o atual presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, do DEM, está sentado, né, está só esquentando o lugar para, quem sabe, o Baleia sentar, é o plano deles, em cima de 60 pedidos de impeachment do Bolsonaro, e nada de tocar diante nenhum deles, e o Baleia já deixou claro que não tem nenhum compromisso, né, com o segmento dos processos de impeachment. Ou seja, o compromisso dele é com o próprio Bolsonaro. Bom, no meio dessa situação, enquanto o pessoal encena e o povo sofre, pelo terceiro dia seguido, o Brasil registrou mais de 1.000 mortes, bem mais, 1.151 mortes, era o número nas últimas 24 horas, né, e a média de casos bateu novo recorde. Né? O total de mortes oficiais alcançou 207.160. Nas últimas 24 horas, então, foram 1.151 mortes. A média de novas mortes nos últimos 7 dias chegou a 1.000, exatamente a 1.000, o que significa uma variação em relação a 14 dias de mais 42%. É um recorde. E o total de novos casos, o total de casos confirmados, passou de 8.326.000, foram 68.656. 68.656 casos em 24 horas registrados, e a média de casos nos últimos 7 dias alcançou a marca de 56.453. Né? É a maior média de todos os tempos. Nunca tivemos uma média tão elevada como essa. Ela é 57% maior do que a média dos últimos 14 dias, né? Mas ela também é pela primeira vez, a média de novos diagnósticos passou da marca de 55 mil. A média, pela primeira vez, esse é muito importante, né? Pela primeira vez, a média passou de 55 mil, né? E alcançou aí a marca de 56.453. Quer dizer, já teve dias maiores, já teve dias aí que chegou a mais de 78 mil casos. Só que a gente não teve aí em 7 dias uma média tão elevada como nós temos nesse momento. E é no meio disso tudo que eles querem fazer exame do Enem, eles querem reabrir as escolas, criminosos genocidas. Bom, a gente falava agora há pouco do Baleia, registrando aí o quanto eles são farinha do mesmo saco, né? E mostrando que não tem nenhuma... É tudo uma encenação, que não tem nenhuma perspectiva de mobilização, nem mesmo contra o Bolsonaro, né? No Senado, depois que o Bolsonaro, o PP do Maluf, o PT anunciaram o apoio ao Rodrigo Pacheco, à presidência do Senado. Desta vez, quem anunciou o apoio foi o PDT, né? O PDT do Ciro Gomes, que anunciou o apoio
a candidatura do senador Rodrigo Pacheco à presidência da... Tá aí, ele que é o candidato do Bolsonaro, né? Tá aí o Bolsonaro rindo à toa ao lado dele, deve ser porque é muita felicidade com o sofrimento do povo, mas a imagem é interessante para registrar o seguinte: toda conversa fiada de que a tática da esquerda, né, é de luta contra o Bolsonaro, né, ou é a favor do chamado mal menor, né, no Senado aí fica evidente de que, se na Câmara já é muito claro, né, que o candidato é um direitista, um golpista, né, e finalmente um aliado, né, que está lá, que está sendo colocado para continuar impedindo que haja qualquer processo de impeachment contra o Bolsonaro, agora no Senado nem há disfarce, né, porque na Câmara o Bolsonaro ainda tem outro candidato. Já no Senado Federal, o candidato do PT, do PDT, né, de toda a esquerda aí, é o mesmo candidato, né, do Bolsonaro. Né? Então a gente vê aí o aprofundamento da política adotada aí nas eleições. Na eleição, o pretexto era a política do mal menor. Então tinha que apoiar o DEM no Rio de Janeiro porque era contra o Partido Republicano, o Crivella, candidato do Bolsonaro. Em São Paulo, primeiro tinha que apoiar qualquer um contra o Russomano, que era o candidato do Bolsonaro. Depois tinha que apoiar o candidato da esquerda escolhido pela direita, promovido pela direita, o Guilherme Boulos, porque o mal maior era o Bruno Covas. Né? Bom, com essa mesma política, o PT, o PCdoB chegaram a apoiar abertamente candidatos da direita. Né? Por exemplo, no Maranhão, na capital, né, onde o PCdoB não classificou nenhum candidato nem para o segundo turno, o PCdoB chamou a votar no republicano, no partido do Bolsonaro, dizendo que o outro bolsonarista era mais bolsonarista do que o bolsonarista do republicano. E assim por diante. Né? Quer dizer, é a política de escolher um mal menor leva sempre a um mal pior, né? A ficar que os trabalhadores não tenham uma alternativa, não tenham uma política própria, independente diante da situação. Agradecer a presença e também a contribuição do companheiro Paraqui Postaço, atendo Face, que mandou aí a sua figurinha, né, dando um bom exemplo aí para os demais. Dar um nosso boa noite para Ana Teixeira, que chegou por aqui também, o Jazão Guaraneche, e a todos os demais que estão acompanhando aí a nossa programação. O Jazão destacando que o Merval Pereira, golpista, falou do impeachment. A Globo quer limpar seu rabo e tenta uma solução por cima. Por enquanto é só conversa. Né? É conversa, inclusive, para promover a própria Globo. Né? Porque é interessante que, quando o Rodrigo Maia fala de oposição ao Bolsonaro, ele não está falando para valer, ele está falando para manter aí um certo prestígio, engabelar a esquerda. A Globo também precisa manter a audiência, né? Então precisa ter uma aparência democrática. Então, volta e meia, eles vêm com essa conversa. Né? O importante é que ninguém leve isso aí para o único terreno em que seria possível efetivamente uma destituição do Bolsonaro, que é possível, que é o terreno da mobilização, coisa que ninguém quer fazer, nem de longe. Nessa semana, como nós destacamos, o próprio presidente da OAB falou, sem mobilização das ruas, né, não vai haver impeachment nenhum. Bom, mas tem gente aí empenhada em alimentar as ilusões. Nós estamos vendo aí nos últimos dias toda uma campanha promocional, publicitária, né, de engabelação da população, enquanto o país está... Nós temos aí o Amazonas em estado de calamidade, vários outros estados caminhando para essa mesma situação, nós temos um apagão, recorde de fome, desemprego em massa, o pessoal faz campanha da vacina, né, procurando alimentar a farsa, a ilusão de que até só mostrar a caixinha já pareceria que o problema está resolvido. Bom, desta vez o PT, para colaborar com essa política ilusionista, né, quando se trata de denunciar, né, quando se trata de exigir aí o atendimento das reivindicações populares, quando seria e é necessário uma ampla mobilização nas ruas, né, para botar a força do povo em movimento, o PT foi, mais uma vez, solicitou ao Congresso
a realização de uma campanha publicitária para a vacinação. Né? Como se o problema nesse momento fosse fazer publicidade da vacina. Não tem vacina, mas o problema seria fazer publicidade da vacina. Nas alegações, né, no documento, inclusive encaminhado assinada pela presidenta do PT, a Gleice Hoffmann, e pelos líderes do PT na Câmara dos Deputados, o Enio Veras, e no Senado, o Rogério Carvalho, eles dizem que a Câmara, o Congresso deveria fazer uma campanha diante da sabotagem do governo federal. Quer dizer, é a política de endossar, né, de que haveria, sim, o Bolsonaro sozinho ele é contra, mas todo mundo, todo o resto, Dória, né, o genocida do Dória, do Ratinho, do Zema em Minas Gerais, do Ibanez, esse aí tem o Congresso Nacional, o democrático Congresso Nacional, do Rossi, do Baleia, do Rodrigo Pacheco, todo mundo seria a favor. É uma política de ilusão, né? E que também não tem nenhuma serventia concreta nesse momento para a população. Primeiro, porque não tem vacina. Né? Segundo, que não existe uma oposição da população a se vacinar. É só informar amanhã onde está a vacina, não precisa de uma campanha publicitária, não precisa gastar o dinheiro e dar dinheiro para os marqueteiros aí, ligados às máfias do Congresso Nacional e outros, fazer campanha. É só anunciar para o povo, tem vacina, né, pode tomar, e com certeza a maioria da população já expressou isso aí, inclusive em pesquisas de opinião, e que vai lá tomar a vacina. Quer dizer, todo esse negócio aí é jogar poeira, né, nos olhos da população e colocar como se o principal problema nesse momento fosse a oposição do Bolsonaro à vacinação. Quer dizer, é tudo conversa para boi dormir, é pura enrolação, né? É uma perspectiva totalmente falsa. E cadê a campanha, a mobilização para impedir o fechamento das fábricas? Cadê a discussão em torno do projeto do Genuíno, dizendo que precisa estatizar, nacionalizar e estatizar a Ford? Isso aí interessaria a população. Agora, discutir campanha de publicidade da vacina, o que é? Campanha é fazer coro, né, com a direita civilizada, científica, para transformar isso daí, né, numa falsa... E vamos lá, onde tem vacina, países que começaram a vacinação. Estados Unidos, quase 5 mil mortos por dia. O que adianta isso daí? Ô, companheiros do PT, até quando nós vamos ficar endossando, vocês vão ficar endossando, né, essa política criminosa? Fica fazendo coro aí com Baleia, Rodrigo Maia, essa turma do teatro. Né? É para isso, companheiro, que vocês têm mandato aí no Congresso Federal, que vocês se colocam como representantes dos trabalhadores para fazer esse tipo de endosso à política criminosa dos golpistas que estão mantendo o Enem, que querem abrir as escolas, e a discussão é sobre campanha publicitária para a vacina. Ora, bolas. É uma política para lá de criminosa, precisa ser devidamente criticada aí por toda a esquerda. Bom, para a gente ir caminhando para o encerramento, a produção colocou aí o quadro nacional das mortes pela Covid, né? Eu pulei aqui o dado, mas eu queria usar agora, para mostrar aqui os dados. Né? O mundo está para completar amanhã 2 milhões de mortos. Né? A situação para lá de catastrófica. Né? No dia de hoje a gente está se aproximando aí dessa marca, né? Sob a liderança inconteste, infelizmente, dos Estados Unidos, o mundo já tem mais de 1.991.000 mortos, né, nos dados do Google de agora à noite. E, obviamente, já agora, nas próximas horas, nós vamos estar ultrapassando a marca de 2 milhões de mortos. Né? Os Estados Unidos aí superou a marca de 386, mais uma vez com mais de 3.800 mortos em 24 horas. Né? O segundo lugar em número de mortes no único dia continua pertencendo ao Brasil, 1.274 mortos, né? Eram os números de ontem, né? Hoje 1.156, e o país ultrapassando a marca de 207 mil mortos.
Então, é a situação totalmente fora de... E o pessoal quer fazer campanha publicitária da vacina. Tá aí. Bom, para mostrar que para comprovar, reafirmar mais uma vez, que a política do imperialismo não tem nada a ver com o bem-estar social da população, né, que toda a campanha em torno da vacina, do combate, é pura perfumaria. Hoje foi feita uma denúncia nas redes sociais que provocou aí uma crise, uma foto de merenda escolar. Veja, senhores. Essa foto que está aí, publicada nas redes sociais, no Reino Unido, por uma mãe de uma criança da escola básica de Londres, né? Mostrando ao mundo qual é a merenda escolar que estava sendo atribuída para uma semana. Então, vocês têm aí na foto, né, uma embalagem com queijo fatiado, 2 batatas, 2 cenouras, 2 bananas, 3 maçãs, uma lata de feijão branco, um pacote de macarrão, que está aqui embaixo, um tomate, 2 bolinhos industrializados e 3 envelopinhos de iogurte. Tá aí, essa aí é a merenda. É interessante porque essa foto aí, né, que no Brasil, se comparar aí com merenda de muita escola, o pessoal vai falar que está acima, infelizmente, daquilo que a maioria da população brasileira está tendo para consumir nesse momento. Mas isso aí, essa minguada ração, né, é o que está sendo distribuído aí, está sendo distribuído pelas escolas no Reino Unido, né? E a foto provocou aí uma crise, viralizou, né, bombou nas redes sociais, e a mãe, inclusive, falou o seguinte, a mãe que postou, colocou, falou que a foto, que a merenda era uma vergonha, né? Bom, e aí o primeiro-ministro Boris Johnson, direitista, né, disse o seguinte, que essas imagens são escandalosas, vergonhosas e todo um insulto para as famílias que receberam esses pacotes, né? E se pôs aí, abriu-se uma enorme crise, e se pôs aí o Boris Johnson, né, se pôs aí a se desculpar, obviamente que desculpa não adianta nada, né? Mas mostrando a pressão, né, ao mesmo tempo que o fato denuncia a política geral do imperialismo nesse momento, que é de contenção de gastos, de miséria, né? E, repito, isso nos países mais ricos do mundo, né, nos principais países imperialistas. Bom, e aí a gente vê aqui no Brasil que não tem merenda, né? A nossa reivindicação é, inclusive, que toda a rede pública deveria estar distribuindo cestas básicas para os alunos das escolas públicas, porque é um crime. Inclusive, o Estado está fazendo economia de recursos, né, deixando de fazer isso daí, né, e as crianças, sem frequentar escolas, uma das grandes pressões, inclusive, sobre a família pobre, é a ausência da merenda escolar. Bom, nós vamos encerrando por aqui o nosso resumo do dia. Amanhã a gente volta ao horário normal, um pouco mais cedo, né, porque hoje nós tivemos aí a 4ª aula do curso O que foi o Stalinismo, uma análise marxista, né, que você pode acompanhar. Se você ainda não se inscreveu, você pode acessar lá o chat, o sítio, universidadedeferias.pco.org.br, fazer a sua inscrição e fazer como centenas de pessoas, mais de 1.100 pessoas de 15 países que se inscreveram e que estão participando desse curso ministrado pelo companheiro Rui Costa Pimenta. A gente volta amanhã, acompanhe a nossa programação, e amanhã o nosso programa às 20h30, fechando aí a semana com o resumo do dia. Um abraço e boa noite a todos.